Nós estamos com o Leonardo Rizzo, que ele é CEO da Soccer Hospitality. Ele que tinha tudo aí para ser um professor de educação física e virou aí um empresário, um mega empresário no ramo de entretenimento. Léo, seja bem-vindo aqui ao programa. E conta um pouquinho essa história. Você veio ainda mineiro, né, pequeno, torce até para o time mineiro lá da cidade do estado de Minas, veio para São Paulo, largou a profissão para totalmente diferente da educação física, como estava planejado. Como que foi essa mudança aí de educação física, professor de educação física, aí para um empresário no ramo de entretenimento? Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre o mundo dos negócios. Para mim é uma satisfação falar de negócios, ainda mais no mercado de futebol, que cada dia mais cresce esse modelo novo de futebol, que é o futebol moderno, como dizem, né? Bom, eu sou mineiro, como você disse, da cidade de Juiz de Fora, vim para a cidade de São Paulo pequeno, com 7 anos de idade, filho de professora, de um técnico mecânico. Naquela época, meu pai foi transferido para São Paulo e veio trazendo toda a família aqui para a capital, né? Fiz faculdade de Educação Física e no primeiro ano de faculdade, como um filho de mecânico, técnico mecânico e professor, eu tinha que trabalhar, né? Tinha que se virar para poder pagar a faculdade. E fui trabalhar com eventos, com festas, e comecei a gostar muito desse mercado, tá? De eventos e tudo mais. E a educação física, que no momento que eu entrei para estudar educação física, eu queria ser professor de escola, queria ser treinador de futsal, que é onde eu joguei minha vida toda, fui federado. E a minha ideia era basicamente isso, poder trabalhar com esportes, principalmente na parte acadêmica, escolar. E no primeiro ano fui trabalhar, ganhar meu dinheiro aí para poder pagar essa faculdade, e entrei nesse mercado de eventos, de acampamento, onde as crianças iam passar as férias que os pais deixavam, né? E eu fui trabalhar, inclusive com um filho de um grande médico do Corinthians, o Dr. Osmar de Oliveira, onde eu tive os primeiros contatos com o mundo do futebol profissional ali com 18 anos. Eu era esse monitor de acampamento e muito próximo do Osmar, quis entender sobre futebol, como funcionava, tudo mais. Então ali foi meu primeiro contato, mas só fui trabalhar com futebol em 2008, depois de 10 anos, quando eu saio dessa empresa de animação de festas, começo a ter a minha empresa de animação de aniversário, de festa de aniversário. E em 2002 eu abro a minha empresa, começo a fazer festinhas infantis, entro para o mercado de festas adultas, formaturas, até que eu chego em 2008 para fazer um evento no mercado de futebol. Estando no lugar certo, na hora certa, eu fui convidado para fazer a festa de final de ano da Federação Paulista de Futebol. Então é assim que eu entro no mundo do futebol. E você entrou no segmento, Léo, que a gente, se for ver, não só em São Paulo, mas acho que o Brasil todo, um segmento de eventos, né, ele é bem saturado, né? Vamos dizer que praticamente em São Paulo aí esse mercado é mais ainda. E para isso você teve que ter, lógico, um diferencial. Qual que foi esse pulo do gato aí para se destacar dos demais empresários desse segmento, Léo? Eu acho que, exatamente, em São Paulo, se você quiser alugar um telão de LED, você tem 400 empresas. Quer alugar som, você tem não sei quantos, DJs e por aí vai. Eu acho que, desde o início, quando eu comecei a minha empresa, eu quis me posicionar para atender um público mais exigente, um público chamado AAA, né? Então, eu investi nisso, desde o atendimento, a entrega, a qualidade do serviço. Então, eu saí de um pouco da grande bolha e fui trabalhar do lado externo ali, que é onde tinha oportunidade de você poder entregar um serviço diferenciado e mais caro. Então, acho que desde os meus princípios, a minha base foi essa. Vou vender um serviço diferenciado com valor mais caro, mas que eu vou entregar a satisfação 100% ali para o cliente. Isso deu super certo. Eu comecei a atender as grandes festas de aniversário de São Paulo, com um público bastante exigente. Entrei no mercado das grandes festas de formaturas, festas milionárias, onde os estudantes gastam muito dinheiro para fazer essa festa, e foi isso que foi acontecendo. Entrei no mercado de casamentos também. Eu tive uma empresa de coquetelaria, onde
tudo aconteceu para entrar no futebol. Então eu saio do mercado infantil e entro no mercado de coquetelaria, fazendo coquetéis para festas. As famosas caipirinhas, coquetéis. Eu abri uma empresa dessa chamada Companhia do Riso. Ela existiu durante 22 anos, a gente está em 2024, no ano de 2023 eu vendi essa empresa, e numa dessas grandes festas é onde eu conheci o pessoal do mundo do futebol, que acabou me carregando para dentro da Federação Paulista de Futebol. Então, foi sempre dessa forma, trabalhar com festas diferenciadas, não ficar junto com todo mundo, mas se destacando com a entrega. A gente sabe, né, Léo, porque também não adianta, a gente sabe que ali Deus colocou a pessoa certa na sua frente ali da federação, né? Mas não adiantaria nada se você não tivesse um bom serviço, porque não daria continuidade nesse serviço após... Eu não teria nem tido convite, né? Sim. Agora, em 2014, tem um fato interessante, que foi a época do Copa do Mundo, que você estava ali crendo, né, que está participando, tudo, e de repente houve uma frustração. Nesse exato momento, você desistiu em parar ou não, Léo? Conta como que foi essa história da Copa. Na verdade, eu entro no mundo do futebol ali em 2007, né? No Réveillon na virada de ano de 2007 para 2008. 2008 começam as eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, na Copa na África. E é onde eu começo a fazer os meus primeiros eventos de camarotes. Comecei logo pelo Maracanã, me levaram para fazer o Maracanã, um serviço de caipirinhas dentro de um início de um camarote naquela época, tá? Da CBF. Então fui para lá, montei um bar de caipirinhas e ali eu vi a oportunidade de melhorar aquele serviço, né? Mostrei todo o meu portfólio de festas que eu já fazia e me deram uma oportunidade de eu poder começar a agregar, mostrar alguns serviços diferenciais dentro desses espaços. Isso foi um sucesso. No final das contas, eu fiz todo o circuito onde o Brasil jogava em 2008 e 2009 para disputar a Copa do Mundo. Todos os camarotes eu acabei operando para os grandes patrocinadores. 2010 chegou, me convidaram para eu ir para a África do Sul. Eu nunca tinha saído do país em 2010. Hoje são quase 60 países aí que eu acabei virando um apaixonado por viajar e conhecer esportes do mundo todo. Então, em 2010, eu recebo um convite para me levarem para a Copa da África para eu montar uma sala de imprensa diferenciada. E ela foi tão diferente que foi onde aquela sala que teve a discussão do Dunga com o Escobar, enfim, aquela estrutura, toda aquela dinâmica, serviços, tudo aquilo quem montou foi a minha empresa naquela época, né? Aí eu volto da Copa da África de 2010 e super feliz, a entrega tinha sido sensacional, apesar do Brasil não ter chegou à final, mas a entrega foi muito boa. E continuo trabalhando no meu mercado de eventos, de festas, começo a trabalhar mais no futebol, em clubes, no antigo Palestra Itália, no próprio Pacaembu, no Morumbi. Eu começo a fazer camarotes, tá? Todos os camarotes voltados para patrocinadores, para a federação. E aí 2014 se aproxima, né? E foi ali aquele momento que eu falei, agora o trem já passou uma vez, eu pulei, deu certo, né? Agora é a hora de eu chegar na Lua, né? Sim. Um grande evento no país, o mundo inteiro olhando para cá, futebol, dinheiro para todo lado para poder fazer uma grande Copa do Mundo. E eu falei, agora vai ter um espacinho aí para eu poder trabalhar. E realmente, acabei ficando totalmente fora da Copa. O meu mercado de hospitalidade, a FIFA tem um contrato internacional com uma outra empresa, e essa empresa faz toda a operação. Então, o que ela precisava aqui era de mão de obra, não de ideias pensantes, de executivos, enfim, tudo isso vinha de fora. Então, eu acabei ficando de fora, foi uma grande frustração, mas ao mesmo tempo, entre esse ato de 2010, quando eu nunca tinha saído do país, a 2014, eu comecei a viajar muito o mundo. Fui assistir NFL, fui assistir NBA, fui assistir até campeonato de cricket na Ásia. Eu viajei muito, muito mesmo. Eu quase zerei a Europa, indo sempre em torneios diferenciados, campeonatos, fui assistir golfe, beisebol, assisti um monte de esportes, rugby, por aí foi. Sempre conhecendo a parte de camarotes, de hospitalidade, como era a entrega. E hoje, de verdade, eu tenho um know-how assim, de hospitalidade de estádios que poucos aqui no Brasil têm, porque eu gosto de estudar, eu amo estudar como se recepciona uma pessoa dentro de um estádio, de uma arena. E isso me deu forças. Na hora que eu perdi 2014, eu falei, quer saber, na hora que passar a Copa do Mundo, eu acho que está na hora de eu brotar de verdade, abrir a minha empresa e construir aquilo que eu acho que é fora da caixa. Tinha os camarotes, que são as suítezinhas, as grandes salas, que eu digo, né, nos estádios. E eu falei, quer saber, tá na hora de eu montar algo com cara de americano, mas com toque brasileiro.
e foi aonde a gente construiu o Pub Poker, o Pub Sports, dentro do estádio do Morumbi. Foi um sucesso, tá? Vendemos, antes de inaugurar, eu já tinha vendido 4 cotas de patrocinadores, uma grande marca de cerveja, uma multinacional de uísque, marca de molhos, enfim, grandes patrocinadores que estão comigo até hoje, depois de 10 anos, estão comigo em todos os estágios, nas grandes operações, e a gente construiu esse modelo. Esse modelo, em 3 meses, eu fui convidado para o Allianz Parque, depois de 1 ano, eu estava na Neoquímica Arena, no estádio no Corinthians, naquele momento, ainda não tinha o nome rights, e hoje, no passar desses 10 anos de empresa, nós estamos nas 7 grandes arenas do Brasil, estádios, e estamos também fazendo um projeto piloto hoje num time de Série C que está indo super bem, um time que hoje, infelizmente, dá ingressos a R$10 para a torcida, e a gente está vendendo ingresso a R$250, R$300 e lota. E é um produto que é um sucesso. Hoje tem outros times de Série B, Série C querendo levar o projeto, porque é dinheiro novo, né, Rogério? É dinheiro novo para os clubes. E é isso. Que time é esse da Série C? A Série C que a gente atende hoje é o Náutico, que tem uma torcida apaixonada, grande, uma história maravilhosa de um clube, mas como quase todos os clubes do Brasil, hoje enfrentam uma dificuldade financeira, está em recuperação judicial, só que hoje eles têm o carinho de ter um Timbuzone, que é um produto hoje de arena de Copa do Mundo, né, dentro do Aflitos, e é um produto que é um sucesso. A gente entrega qualidade, entrega conforto, tudo isso num time que está ali tentando se recuperar para estar no lugar onde merece. É um time que sempre esteve, né, na Série A, muito... Eu lembro uma vez que estive lá, o time tinha acabado de subir, realmente é uma festa muito bonita. A torcida é maravilhosa a torcida, e então foi por isso que a gente foi. Hoje, o time que tem torcida, o nosso produto ele é muito legal, porque o torcedor quer consumir o seu clube, né? Ele quer consumir o produto do seu clube com uma qualidade, ter um atendimento diferenciado, um assento diferenciado, então oportunidade tem, é só querer fazer mesmo. E vocês conseguem atrair também, né, Léo, pessoas que têm, de repente, uma certa resistência, né, para estádio, por causa de brigas, enfim. Muito, Rogério. Eu falo assim, um exemplo mesmo é minha esposa, ela fala, só vou no Morumbi se for no camarote. Perfeito. Então, isso é a realidade, pessoas da minha família também. Eu não vou em estádio porque pode acontecer isso, aquilo, enfim. E quando vai num camarote, que vê a segurança, que vê o tipo de atendimento, eu tenho comentários que a pessoa fala, pô, o jogo foi só um detalhe, eu gostei da festa, eu fiquei ali no camarote confortável, seja me divertindo, bebendo, comendo, alguma atração. Hoje eu tenho salões de beleza dentro dos camarotes, então a gente tem marcas multinacionais, como uma Revlon, uma Joico, que patrocina um salão todo equipado para as mulheres fazer o cabelo, antes do jogo, durante, depois, tem o barbearia para os homens, enfim. E uma curiosidade lá, a pessoa ela compra um convite do camarote. Lá dentro é free, bebida, comida ou não? Tudo à vontade. A gente chama de Match Day. Nosso produto é um produto chamado de Match Day. Match Day é uma tendência mundial que já acontece lá fora há muitos anos, que você vai ficar praticamente o seu dia entretido com o seu time. Então você vai chegar 4 horas antes do início do jogo. Hoje, por exemplo, tem um jogo às 9h30 da noite, você vai às 4h30 da tarde, você já pode ir para o camarote, chegar lá sem fila, sem trânsito, tranquilo, para seu carro, acessa o camarote, você já vai chegar, vai tomar sua cervejinha, seu uísque, vai comer uma comida, vai ficar ali tranquilo. Na hora que for começar o jogo, você vai sentar na sua cadeira, que vai estar reservada, vai estar lá com o nome do camarote, você vai sentar, vai assistir o jogo. No intervalo, você tem tudo isso. Após o jogo, você fica ali mais 1h30, curtindo para ir embora com segurança para casa. E dentro do camarote você vai encontrar os ídolos que fizeram a sua infância. Então hoje você vai num camarote você me comentou aí que é São Paulino. Vai no camarote do São Paulo, você vai chegar, você vai tomar uma gelada, um Danone com chulapa, com a Luísa Chulapa, vai comentar, pedir um autógrafo pro Zete, pro Júnior Lateral, pro Palhinha, pro Careca, pro Denilson. Essa galera passa no camarote. Eles passam por lá antes de trabalhar, ou alguns outros são nossos contratados que ficam lá. Então você tem esse carinho, você vai relembrar aqueles momentos saudosistas. O estádio de futebol, para mim, é um produto que ele é saudosista. Muitas pessoas lembram, quando eu vim com meu avô, com meu pai, eu tenho essa lembrança, é de arrepiar. Eu vejo senhores de idade entrando nos camarotes, chorando,
por tá ali naquele mesmo espaço com o seu ídolo, tá vendo o seu estádio, vivenciando aquele dia. Então isso é muito louco. Então isso é o que o camarote entrega, por isso esse grande sucesso. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, Léo, você teve, né, aquele desgosto, né, vamos dizer assim, da Copa do Mundo, e teve também um outro grande susto, que eu acho que foi pior do que a Copa, quando você tinha vários contratos assinados e entrou a pandemia. Sim. Aí a cabeça deve... aí que... para reverter a virada de chave aí. O primeiro momento, na verdade, Rogério, eu usei muito como um impulso, né? Na verdade, os dois momentos eu usei como impulso, mas na hora que eu perdi a Copa do Mundo, talvez eu olhei para mim e falei, pô, a Copa do Mundo eu fazer, realmente nesse momento pode ser muito grande para mim. Mas se eu fiz 2010 e entreguei com qualidade, estava todo mundo contando que eu poderia fazer 14, quer saber, tá na hora de eu nascer de verdade. Eu botar minha cara no mundo e não ficar só assinando projetos. Tá na hora de todo mundo conhecer quem é o Léo Rizzo e o que eu proponho, qual que é a minha ideia. E ali foi um momento de usar essa oportunidade para nascer. Tá? Não existia nada igual o que a gente criou, esse modelo de negócio que hoje é único mesmo assim, no mercado. Você tinha outros camarotes, mas naquele modelo antigo, de comida, uma coisa mais social. E a gente foge um pouco do social, né? A gente vem para essa parte festiva mesmo. Então ali eu usei como modelo de impulso. E a pandemia, acho que a pandemia ela veio ali para dar muita força e muita garra no que se propõe a fazer. Porque imagina que no dia 12 de março eu estava com o camarote, eu me lembro muito bem, eu estava ali no camarote do Corinthians, que é o Fielzone nosso, eu ia fazer a festa de 1 ano do nosso camarote, com o show da Lecha, todos os ingressos esgotados, eu ia fazer um show para o estádio inteiro do camarote. Nosso camarote ali, ele fica numa varanda que dá para o estádio inteiro. Então já estava com um palco montado, tudo montado, e naquela noite saiu a determinação que não teria torcida nos estádios naquele momento, né? Então eu dormi com tudo vendido, com a empresa um sucesso, e acordei meio que desempregado, né? Naquele primeiro momento ninguém achou que ia ficar anos fechado, meses fechado, é aquele negócio, vai ficar uma semaninha ali, já volta e vambora, né? Então eu acordei, falei, infelizmente a festa vai ficar para semana que vem e vambora. Mas começou a passar o tempo, né? Passou uma semana, começou a ir para mês, enfim, na hora que chegou no terceiro mês ali, eu falei, peraí, preciso me mexer, porque se eu não me mexer, eu vou ter problema. Eu tinha ali quase 100 funcionários fixos, reuni todo mundo, conversamos, e aí foi alguns momentos de oportunidade também. Então eu encarei a pandemia com todo respeito, com toda a forma que precisava ser levada, mas ao mesmo tempo eu falei, é a hora de eu querer me mexer para o futuro. Então eu estava vindo super bem, e foi a hora que eu peguei essa oportunidade da pandemia, e falei, é a hora de eu começar a mexer as pedras aqui dentro da minha empresa. E foi onde eu fiz a expansão do Camarote dos Ídolos e onde eu nasci com a choperia Fielzone, que ela não existia. Existia um camarote Fielzone para 300 pessoas e quando acaba a pandemia a gente tem um camarote para 2.000 pessoas. Então, não sei se você vai recordar, mas na pandemia a parte de obras, construções, elas eram permitidas. Sim. Elas não ficaram fechadas. Então a gente começou depois, lá no final do ano, no 2020, quando aquela onda começou a descer, a primeira onda, né, que deu uma relaxada, todo mundo acabou indo para o Réveillon, eu comecei a obra no estádio no estádio do Corinthians. Eu comecei a construir uma choperia. E aí construí essa choperia em 4 meses. Era eu, mais uns 3 funcionários aqui da empresa, mais um grupo de funcionários, de empreiteiros que a gente contratou, e vamos. Todo dia das 7 às 10 da noite, vamos construir. E foi o que me salvou, porque aí a choperia ficou pronta e a gente começou a trabalhar como um restaurante ali. Ou era delivery em um momento, ou no outro momento era com espaçamento. Foi onde a gente começou a não ganhar dinheiro, mas conseguiu movimentar, porque tudo era zerado, né? Então isso foi uma das grandes coisas que a gente fez. A gente pegou o momento da pandemia e pensei no futuro. Eu falei, quer saber, eu não vou ficar em casa. Eu não fiquei praticamente nenhum dia em casa, a não ser quando eu peguei o Covid. Eu peguei o Covid muito cedo, por me arriscar, por estar na rua, para tentar fazer negócio. Mas eu falei, quer saber, eu vou
usar esse momento como uma oportunidade de eu poder crescer assim que passar essa loucura toda. E foi isso que aconteceu. Passou a pandemia e a gente nasceu com os novos empreendimentos. É isso que a gente vê, uma mente aberta, né? Esses dias eu entrevistei também a proprietária de um resort que tem perto de Prudente, que é o Terra Park, que ela tem um vulcão lá no empreendimento dela. Não sei se você já ouviu falar ou não. E ela fez esse vulcão na pandemia. Então a cidade inteira chamando ela de louca. Quando terminou a pandemia, ela estava lá com o vulcão pronto, funcionando, e hoje o Brasil inteiro, né, vai para esse resort dela. Porque se você não tem a mente, né, aberta para falar, não, vou ficar aqui em casa dormindo, né? Eu acho que acho que é por aí o caminho mesmo. Eu não fiquei um dia em casa. Eu tentei, aí abrindo um parênteses, eu tentei um drive-in, montei um drive-in no Alphaville, vendi para uma rádio esse brand, mas era um produto que também você ia lá, fazia, mas não dava negócio, assim, não dava dinheiro, receita, a operação de um drive-in custava. As pessoas começaram a não gostar muito de drive-in, porque você ia para ficar dentro do carro, assistir um show, enfim, não era uma coisa que o brasileiro gostou. Sim. Aí comecei a fazer lives. A gente criou um produto chamado Eterna Resenha, que está até no YouTube, vale assistir, que eu trouxe os meus amigos boleiros. Eu trouxe o Neto, trouxe o Ronaldo, Amaral, Milene Domingues, trouxe alguns artistas, Marcos Ibelucci, trouxe uma galera, tá? E a gente vendeu esse projeto também para 51, para Cachaça 51. Fizemos 3 lives, que foi um sucesso, foi super legal, transmitimos em conjunto com o Neto, enfim. E a gente fez o quê? Os boleiros que estavam bem de vida, que estavam trabalhando, abrir a mão do cachê e vamos ajudar os outros parceiros. Então, me ajudaram um pouquinho, ajudaram os outros jogadores que viviam de eventos, né? Que ex-jogador vive de evento, de jogar uma bolinha ali, jogar uma outra bolinha ali. Então, a gente montou um núcleo ali muito fechado, com grandes nomes nacionais, e fizemos 4 resenhas, e foi um sucesso, foi super legal. Inclusive, foi a última vez que o Gilmar Fubá apareceu numa live, ao vivo. Infelizmente, ele nos deixou depois. De dar risada do começo ao fim. Era uma audiência muito legal na pandemia, porque só tinha fera e só cara engraçada. Então, foi muito legal. A gente fez esse produto, fizemos o drive-in. Então, a gente foi se virando. E, realmente, nenhum dia na minha vida eu fiquei em casa. Eu já não fico em casa, ainda mais na pandemia. Eu falei, cara, eu preciso eu preciso renascer. Não posso perder essa oportunidade, senão eu vou morrer. E foi uma inspiração que a gente foi até capa da Isto É Dinheiro, como o nosso empreendimento foi a zero mesmo, literalmente a zero, como que a gente não quebrou, enfim, o que a gente fez. Foi bem legal. Tá, em termos de números hoje, Léo, ocupação dos camarotes, faturamento anual, né, do ano passado, né, para este ano aqui, quais são as projeções, que legal. A gente também, já juntando a pergunta que eu vou falar para você, porque com esse crescimento todo agora, me parece que a ideia é virar franquias, mais ou menos esse o caminho? Boa. Bom, é exatamente isso. Hoje, o nosso modelo ele é totalmente escalável, tá? A gente fez esse teste lá no Náutico, enfim, é um sucesso. Então, a gente está realmente com uma assessoria para a gente franquear isso para clubes de Série B e Série C, tá? Nós seremos sócios de todas as operações, mas vamos franquear esse modelo. Na Série A, a gente ainda tem mais 3 estádios para inaugurar em breve. A gente vai abrir mais um no Sul, um em BH e mais um no Nordeste. Tudo isso em breve, da nossa própria empresa, 100% nosso. E questões de vendas, de capilaridade, hoje a gente tem uma capilaridade muito boa dentro dos camarotes. Ele é um produto que muitas vezes representa 10% do faturamento do estádio. Então é um produto que é muito de muito sucesso, porque você imagina num pequeno espaço de um camarote ali, com 1.000 pessoas, 500 pessoas, a gente consegue fazer 10% do faturamento do estádio. A gente consegue trabalhar legal. Então, temos dado uma ótima rentabilidade para os clubes. Tem estádios que, se você juntar todas as operações de camarote, não dá o que o nosso camarote dá no ano. Tá? E por isso, realmente, que a gente está nessas grandes arenas.
Vamos para faturamento, são faturamentos, graças a Deus, a gente ainda não achou nosso break, não para de subir. Então, isso também vai muito da fase dos times, enfim. A gente trabalha hoje para os grandes clubes, então os clubes têm as suas torcidas, primeira coisa é a torcida, segundo são as fases, como está o time naquele momento, e graças a Deus todos os clubes que a gente tem trabalhado têm tido chances de chegar nas finais, ou estão sendo campeões, ou estão avançando, então isso está muito legal. Então a gente tem hoje um faturamento aí de quase 100 milhões aqui dentro da nossa Soccer Hospitality. E o interessante é que você também aproveita a estrutura do campo, não só para o futebol, quando tem shows também é possível você começar. Quando tem shows, a gente trabalha também, a gente compõe junto com as produtoras que trazem o show, né, e fazemos venda de camarotes dentro do nosso espaço. E o que é mais legal, Rogério, todos esses camarotes, eles estão em lugares que eram abandonados, não eram utilizados, lugares que geravam custo para os clubes. E a gente conseguiu trazer dinheiro, construir uma história ali dentro e criar dinheiro novo. A gente plantou e estamos colhendo agora. Isso é mais legal. É interessante, porque eu particularmente, né, como você falou do meu time, eu não perco um jogo pela TV. E há muito tempo atrás mesmo eu reparava nisso daí, né? Principalmente atrás dos gols, né? Muitas luzes apagadas, né? Grandes torcidas e ali apagadas. Era uma judiação manter isso daí fechado. Muitos clubes a gente só tinha a laje, só tinha o chão. E eu fui lá construir, criei uma história, criei uma identidade, uma alma, e hoje faturam milhões, a real é essa, em cada estádio. Então, é um sucesso. Tá certo, Léo. Gostaria de agradecer, né, imensamente, a gente sabe aí da sua correria do dia a dia, por ter cedido esse espaço, né, para a gente. E, né, aquela pergunta básica final, né, para quem está começando, aquele empreendedor, né, que sempre vê o visão de mercado aqui na nossa região centro-oeste paulista, e principalmente pelas suas duas fases, né, negativas, vamos dizer assim, que você teve, que foi uma fase de crescimento, que foi a Copa e a pandemia, você conseguiu superar. Como que você pode passar isso daqui para quem, de repente, está num momento meio turbuloso, Léo? Eu acho que você tem que sempre pensar o que eu posso fazer para daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, eu estar diferente do que eu estou hoje. E é isso que eu sempre pensei. Eu comecei lá atrás como monitor de acampamento, mas eu nunca quis terminar minha vida como coordenador de monitor. Eu queria saber o que eu ia fazer daqui. Daqui eu vou para onde, daqui eu quero chegar aonde, o que eu preciso para fazer. Eu acho que é você nunca se acomodar. Hoje eu posso estar como uma referência de hospitalidade, só que eu já estou pensando o que eu vou fazer para mudar a cara do meu camarote daqui 6 meses. Então, cada hora eu estou trazendo coisas. E na hora que aparecer os problemas, que vão aparecer diariamente, você tem problemas para resolver, é você pensar no copo cheio, né? Se eu estou com esse problema é por causa disso e disso. Onde eu preciso arrumar, né? Então, é a grande sacada que eu dou. Eu venho de uma família de classe média que não tinha nada. Pai não tinha uma casa própria, mãe não tinha uma casa própria, se dedicaram a vida inteira para dar pelo menos um estudo para mim e para o meu irmão. E hoje, se a gente cuida dos nossos pais porque eles deram aquele estudo, só que quem teve que correr atrás, quem teve que ir para cima, fomos nós. Tá? Então, a gente nunca se acomodou. Eu nunca fui um cara que pensei na minha cabeça, eu quero trabalhar para alguém. Não, eu quero empreender, eu quero trazer felicidade, eu gosto disso, eu gosto de tratar bem, receber bem. E é isso, é ir para cima. Eu nunca me acomodei. Todo mundo que me conhece sabe que se eu estou aqui agora, amanhã eu estou na Bahia, depois de amanhã eu estou em Porto Alegre. Só esse ano, a gente está em maio, eu fiz 72 voos. Eu não paro. Então é isso. Eu acho que eu quero parar quando eu tiver meus 60 anos, que eu olhar para trás e falei, valeu a pena o que eu fiz. E você falou em Porto Alegre, você tem camarote lá também, né, ou não? Tenho lá. Como que está a situação lá agora, né? A situação... Você que está no meio do esporte, você acredita na paralisação? Não? Você é a favor ou não? É uma questão muito complicada, Rogério. Infelizmente, a gente fez campanhas. O que aconteceu em Porto Alegre é algo que não dá, a gente que está aqui não dá para ter noção do que essas pessoas estão passando, né? A gente ajudou bastante, mandamos bastante caminhão de água,
Eu sou uma pessoa que tem um número de seguidores grandes, fiz bastante campanhas, mandamos bastante coisa para o Sul. Só que ao mesmo tempo você se chateia. A Arena Grêmio foi invadida, ela foi saqueada, e saquearam o nosso camarote. Eu vi. A gente saiu no prejuízo também. Então, você vê que, ao mesmo tempo, algo que é para unir todo mundo, é a hora de colocar forças ali para todo mundo se salvar, o Brasil inteiro ajudando, os gaúchos se ajudando, ainda tem gente que está ali para atrapalhar, pensar no mal, né? No momento que a gente não dá nem para pensar o que está acontecendo. Bom, enfim, estamos lá. O projeto Imortal Sport Bar é um projeto maravilhoso dentro da Arena Grêmio. Não sei se você conhece o estádio, mas o estádio é maravilhoso, parece um estádio europeu. E agora é esperar, ver como que vai ser, o que vai acontecer. Ali onde está o estádio está tudo alagado ainda. Fiquei sabendo hoje que agora que os seguranças, as pessoas estão começando a voltar para algumas áreas do estádio. Então é um momento ainda de muita calma e ver ainda o tamanho do dano. Né? E agora as pessoas ainda estão se salvando lá, né? Salvando vidas, que é o principal. E a questão de parar ou não o futebol é uma questão bastante complicada, porque hoje você tem todo o entorno que vive do futebol, não só uma empresa, mas são milhares, centenas de milhares de pessoas que vivem do futebol, que tem só o ganha-pão de ali vender a sua pipoca, de você ir ali trabalhar num carrinho de churros, enfim. Eu acho que isso tudo é uma conversa, acho que de alguns dias de questionamento, tá? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu não sou a favor e, ao mesmo tempo, eu não sou contra. Eu não tenho noção das dores que eles estão passando lá, das dificuldades. O meu coração já ajudou, continuarei ajudando, mas, ao mesmo tempo, vamos parar quantas milhares de pessoas também não vão ter o que comer na semana que vem. Eu conheço muitos... Eu faço algumas ações que eu não gostaria de falar aqui, mas eu sei pessoas que têm que ir hoje para o estádio para poder amanhã colocar comida em casa. Então é complicado isso. Eu não posso estar nesse modelo aqui com faturamentos altíssimos e eu achar que eu posso simplesmente parar o futebol, mas ao mesmo tempo eu vou estar atrapalhando milhares de pessoas que dependem daquele jogo. Então é uma questão muito complicada. Sim, mas beleza. Léo, gostaria de agradecer, né, se você falou de seguidores, só para a gente finalizar mesmo, você gostaria de deixar seu Instagram, as pessoas que de repente, né, quiser conhecer mais... Posso deixar, muita gente me chama para pegar ideias de empreendedorismo, tudo mais, conta comigo, eu respondo. Eu tenho ali o pessoal que gosta de futebol, que gosta de empreender, e meu hobby, como você está vendo aqui atrás, eu sou um jogador de pôquer, viajo o mundo todo aí jogando pôquer, é onde eu me distraio, é onde eu tiro a minha atenção do dia a dia. Então é @LeoRizo, Rizo RIZZO 82, que é meu ano de nascimento, LeoRizo 82. Então é só me chamar lá, me segue lá, que vai ser um prazer a gente conversar sobre futebol, sobre pôquer, sobre empreendedorismo, tudo mais. E as pessoas que querem ir, né, porque o mais fácil seria São Paulo, né, para os estádios de São Paulo. Tem algum contato específico porque ele possa entrar e comprar para qualquer um deles, para o Santos? O mais fácil é entrar no nosso site da nossa holding, que é soccerhospitality.com.br, igual está aqui na minha cabeça, soccerhospitality.com.br, e lá você vai se direcionar para o site do seu time de coração. Se for corintiano, vai para o Fielzone, se for para o Palmeiras, vai para o Fanzone, São Paulo, Camarote dos Ídolos, e no Santos, no Boteco Santista. Então é o jeito mais fácil. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.
Unimagem Esmeralda. Saúde com qualidade e comodidade. Agende já. CW15 Coworking. Mais do que um escritório. O seu ponto de conexão.